Olá, pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui de Passado Presente, conversas sobre direitos autorais. Hoje tenho o prazer de receber a querida Iná Joste, que vai falar um pouquinho sobre ela. Iná, se apresenta aí para o povo saber quem é você. Boa tarde, Sérgio. É um prazer enorme estar aqui. Boa tarde a todo mundo que assiste a gente. Como o Sérgio disse, meu nome é Iná, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou formada em Direito pela UFRJ. Eu fiz um mestrado, em Relações Internacionais na Sciences Po, em Paris. Trabalhei algum tempo, mais ou menos uns 4 anos, no Departamento de Eleições da Organização dos Estados Americanos. E hoje em dia eu coordeno a área de liberdade de expressão do Internet Lab. E Iná está aqui hoje para falar de um tema super importante, que está sendo discutido não só no Brasil, mas em vários países do mundo, que é a questão de jornalismo na internet. Iná, dá aí uma prévia sobre o que a gente vai conversar. Qual é o problema do jornalismo na internet? Perfeito, Sérgio. Eu acho que isso é uma ótima pergunta para a gente começar a falar. Primeiro, eu queria pontuar uma coisa que eu sempre pontuo quando eu falo desse tema, que o mercado de mídia, ele traz na sua história uma concentração histórica. Então, a gente fala do processo de agora, de tentar, de pensar mecanismos de remuneração do jornalismo, e a gente fala disso há muito tempo, né? Antes, os atores com os quais a gente dialogava não eram as plataformas digitais trouxeram uma mudança muito brusca, radical, no mercado do jornalismo. Existiu uma coisa que a gente chama de migração das receitas publicitárias para as plataformas. Então, assim, como é que um veículo jornalístico se sustenta até o momento que as plataformas entram nessa jogada? Existem algumas opções, óbvio, existem alguns modelos de negócio, mas dois modelos de negócio que eu acho que são bem importantes da gente falar sobre seria um modelo de assinaturas, no qual as pessoas que consomem o veículo assinam e recebem em casa, se for físico, ou acessam o portal, se for digital, e um modelo de publicidade, que anunciantes compram espaços nesses veículos, e aí as pessoas, os usuários, os leitores desses jornais têm acesso a essa publicidade e o jornal consegue financiar a realização de notícias. O que acontece? Quando as plataformas entram na jogada, elas desviam a atenção desses leitores para as suas redes sociais, para as suas casinhas, né? Seja a casinha que for. E aí, os veículos eles têm um decréscimo de receita publicitária muito radical. A gente sabe que jornalismo é caríssimo de fazer, jornalismo de qualidade mais ainda. Então, uma crise que já existia, que era uma crise de concentração de um mercado, que era uma crise de reportagens muito caras para pouco dinheiro, pouco investimento, ela se adensa com a migração dessas receitas publicitárias. Então, ainda tem um outro fenômeno que eu acho super interessante de comentar, que é, os jornais, os veículos, da forma como eles eram concebidos antigamente, eles tinham uma coisa que a gente chama de um fenômeno de empacotamento. Então, você compra o Globo, você compra a Folha de São Paulo, você recebe o Bonequinho Viu, que é uma resenha do cinema. Você recebe uma resenha literária, você tem um editorial de moda, você tem o Clima Tempo, e aí você tem também notícias de interesse público, o que está acontecendo na sua cidade, a campanha eleitoral, as enchentes do Sul, você tem um pacote. Quando as plataformas entram, o que era compartimentado se separa. Então, o que acontece? Você é usuário do Instagram. Você vai no Instagram para o editorial de moda. Para o cinema, você vai no ingresso.com. E a matéria de interesse público pode ser, e muitas vezes pode ser que ela fique em segundo plano. Então, não quero mais pagar por uma matéria de interesse público. Antes, talvez eu não quisesse pagar também, mas eu pagava por um pacote. E agora esse pacote já não faz mais sentido porque tem muita coisa que é de graça. E aí, um terceiro ponto, que eu acho que é fundamental de falar, é que é, na nossa navegação nas plataformas, tudo é de graça, né? A gente lê os pequenos posts, todos os veículos têm suas páginas, seus perfis, e a gente tem acesso a todo esse conteúdo. Obviamente não é todo o conteúdo, porque é o conteúdo que você vê ali no seu feed. Se você clicar, você tem muito mais acesso a muito mais conteúdo, mas você navegando ali pode se manter mais ou menos informado do que está acontecendo no geral, sem clicar, sem pagar por nada. Então acaba que os veículos
o incentivo para você clicar numa matéria, o incentivo para você pagar uma assinatura, ele reduz muito, de maneira que os veículos ficam muito ferrados, porque eles não têm mais a publicidade, que ia direto para eles, agora vai para as plataformas, e não tem mais a assinatura, porque as pessoas migraram sua atenção para as plataformas. Eu acho que essa questão, ela traz muitas perguntas para a gente, né? E aí, eu acho que perguntas básicas seriam assim, ok, temos um problema. Como resolver esse problema? Aí todo mundo começa a soprar remuneração do jornalismo. Tá, as plataformas, então, teriam um dever de remunerar esses veículos, porque existiu uma migração dessas receitas publicitárias. Agora, quem vai remunerar? Quais plataformas? Pelo quê? Sob que parâmetros? Quem vai receber esse dinheiro? Né? Eu acho que essas perguntas são muito básicas e elas são perguntas que a gente precisa começar a pensar quando a gente começa a pensar em modelos de remuneração para tentar atender aí as questões que essa crise nos trouxe. Então, eu acho que aí ótimo você falar isso, porque isso nos leva para a próxima pergunta. Porque a gente vê que alguns países, por exemplo, a União Europeia, em 2019, aprovou uma nova diretiva de direitos autorais em que você encontra um monte de coisa, né? Inclusive várias coisas, inclusive responsabilidade por compartilhamento de conteúdo em redes sociais, no artigo 17, que era um artigo super polêmico, e também o artigo 15, que era um artigo eram os dois artigos super polêmicos dessa diretiva. E o artigo 15 trata de remuneração de jornalismo, numa diretiva de direitos autorais. E aí, essa pergunta, né, como você estava falando, quem é que paga isso, né, como ser remunerado? A União Europeia optou por um caminho que vamos criar um direito que se assemelha a um direito conexo aos direitos autorais para jornalismo. O caminho é o direito autoral, Iná? Quer dizer, o direito autoral é a resposta para essa pergunta? Eu acho uma ótima pergunta. É uma pergunta aí de milhões, mas eu vou dar a minha opinião. A minha opinião é que o direito autoral não atende às necessidades que a gente precisa abarcar nessa nova questão. E aí eu acho que tem questões mais teóricas e tem questões mais práticas. Eu acho que a primeira questão que eu queria apontar aí é que, assim, quando a gente fala de remuneração de jornalismo, a gente precisa apontar que esse jornalismo é um jornalismo de interesse público. Né? E jornalismo de interesse público é algo que tem que circular. Isso é um pressuposto básico da democracia. Eu concordo, você concorda, que você precisa ter acesso a informação de qualidade. Imagina assim, não preciso nem citar os exemplos, né? Mas assim, pandemia, enchentes no sul, eleições, a gente precisa. Então, a gente precisa de um modelo que vá garantir uma remuneração justa a quem produz notícias, ao mesmo tempo que permita que essas notícias circulem. E aí eu trago duas razões que eu acho práticas para que o direito autoral não seja aventado como uma possibilidade de remuneração de jornalismo. A primeira é, assim, um pouco da natureza do que é um direito autoral. O que é o direito autoral? O direito autoral vai aplicar para pessoas físicas e jurídicas que têm direitos do autor ou direitos conexos, independente da qualidade do trabalho, da obra. Né? Então, assim, se a música é horrível, a música aspira direitos autorais ao seu autor. Concorda? Se o quadro é Perfeito. horrível, Claro, o perfeito. quadro amerita direitos autorais. Agora, se a notícia é horrível, e aí eu não quero dizer nem horrível numa questão de qualidade, ela é mal escrita, ela não é mal escrita, mas assim, a atriz da Globo engravidou. Isso é uma notícia. Isso é uma notícia de interesse público? Não sei. Não sei se essa notícia deve merecer remuneração, porque eu não sei se ela é uma notícia de interesse público. Na lógica dos direitos autorais, sendo uma notícia, ela deveria ensejar remuneração. Então, assim, eu acho que a Sim. questão do interesse público e da circulação do que tem que. Da circulação dessa notícia de interesse público, eu acho que isso é muito fundamental e isso já é uma bandeira vermelha aí quando a gente pensa nos direitos autorais que se aplicam a todos os autores. Depois, um segundo exemplo é o exemplo da música. A gente tem, no exemplo da música, um pagamento via plays, né? Via reproduções. Então, quanto mais reproduções, mais direitos autorais a pessoa vai receber. Agora, isso deve se aplicar ao jornalismo? Você acha que quanto mais cliques uma matéria tiver no Twitter, no Google, mais dinheiro ela deve receber? Cara, eu acho isso um perigo. Eu acho isso uma armadilha.
que a gente vai fazer, arquitetar um sistema de remuneração de jornalismo que é pautado no clique, e muitas vezes a gente sabe que clique não define nada, clique não define qualidade, né? Muitas vezes é, inclusive, muito pelo contrário. Então, eu acho que é Exatamente. pobre enquanto exercício intelectual mesmo, assim, exercício regulatório, a gente pegar o direito do autor, que é uma coisa que já existe, obviamente tem todas as suas importâncias e todos os seus nomes e sobrenomes, eu acho que não vale a pena a gente pegar essa figura que já existe para tentar encaixar, para mim é meio encaixar quadrado no círculo, sabe? A gente precisa do círculo para Uhum. encaixar no círculo, que seria um direito à remuneração aí que condiz com essas necessidades que o jornalismo apresenta, essas particularidades, esses pressupostos. Eu acho super importante você falar isso, Iná, porque essa é uma série sobre direitos autorais, né? Passado, presente, conversa sobre direitos autorais. Então, o que que a gente está fazendo aqui para falar de uma coisa que não, pelo menos no nosso entendimento, não tem a ver diretamente com direitos autorais? É porque alguns países estão tentando resolver por meio do direito autoral, como foi o caso da diretiva europeia, e a gente já volta a isso daqui a pouquinho no PL do Brasil, porque né, a remuneração de jornalismo está dentro de um PL de direitos autorais. Então, mesmo que essa questão, na sua opinião, não deva ser resolvida por direito autoral, tem a ver com a nossa série por causa disso, porque ela está conectada em outros países e no Brasil por meio de um PL no tema do direito autoral. Mas a gente já volta para isso, porque antes eu tenho uma pergunta também que eu acho muito importante para você. A gente já viu algumas outras iniciativas, como Austrália, como Canadá, de países né, para além da União Europeia, que também já tentaram resolver esse dilema de remuneração de jornalismo por conta da perda da receita deles é, dentro das plataformas, né, pelo uso de material jornalístico nas plataformas. Qual a sua avaliação? O que Austrália, Canadá, ou outro exemplo que você tenha, o que eles fizeram e qual foi a sua avaliação do resultado dessa tentativa regulatória? Tá. Tanto a Austrália como o Canadá lançaram modelos de barganha direta. O que significa que, e cada um com as suas particularidades, tá? O Canadá vai falar lá de critérios regionais, de critérios de independência, a Austrália vai ter acordos privados, os acordos da Austrália não serão públicos. Mas o que é a rácio dessas duas regulações, que é no Canadá Online News Act e na Austrália Media Bargaining Code. São duas regulações que apresentam a possibilidade, na verdade, a obrigação de veículos jornalísticos negociarem com as plataformas acordos de remuneração para tornarem os seus modelos de negócio sustentáveis. Aí, assim, primeira coisa que eu queria dizer sobre isso é que eu acho que a gente precisa ficar muito atento aos nossos contextos. E eu acho que a importação, a crítica, ela é sempre um problema, porque ela não tem os freios e contrapesos que a gente precisa. Então, olhar para fora é fundamental para ver o que está sendo feito fora, mas construir um modelo que faça sentido, sucesso no Brasil, é o que a gente deve rumar. Tá? Mas é importante olhar para fora, então eu vou falar um pouquinho desses dois modelos. Eu acho que no Canadá tem um acerto que é trazer meios regionais, que falam de pessoas indígenas, ele traz critérios de diversidade e pluralidade que são fundamentais. Agora, qual foi a consequência Sim. da aplicação dessa regulação no Canadá? A consequência foi que a Meta resolveu retirar dos feeds de notícias canadenses portais canadenses de notícias, alegando que não queria pagar os acordos que estavam sendo propostos Uhum. pela regulação. Isso, para mim, é um acordo que falhou. Eu não estou entrando. Isso tinha acontecido na Austrália também, não tinha? Mais ou Desculpa te interromper, mas menos. tinha acontecido na Austrália Mais ou também. menos. No Canadá é onde aconteceu isso radicalmente. A Meta tomou uma decisão de negócio, que foi retirar do ar, retirar da circulação, os portais canadenses do seu feed de notícias. E aí, assim, Sérgio, sem querer trazer comentários sobre a decisão da Meta aí, que eu acho que é uma decisão complicada, tá? E aí isso é uma opinião pessoal, eu acho que essa decisão é ruim para todo mundo, para as pessoas que consomem notícias, para os Uhum. usuários da plataforma, para a plataforma. Agora, olhando de maneira pragmática, isso é um acordo que falhou. Isso é uma regulação que falhou. Porque você tem uma Uhum. plataforma que tem muitos usuários e que não tem mais notícias canadenses. Então, você tem escândalos de incêndios no Canadá
e as pessoas não têm como saber diretamente das suas plataformas da Meta, e a gente sabe que as pessoas consomem essas plataformas à beça, Sim. não tem como saber. Então você fica assim, você tem o BBC inglês, mas você não tem o canal canadense de Ottawa, entendeu? Então é muito complicado isso. Eu acho que a regulação falhou. Talvez não seja tanto, o texto da regulação falhou. Acho que o acordo, a resolução regulatória falhou. Né? Não sei se faltou conversa Tá. com as plataformas. Eu acho que. E tinha uma questão no Canadá que era complicada também, que as plataformas teriam ingerência sobre o conteúdo, elas teriam a possibilidade de determinar, uma possibilidade meio grande de determinar pelo que conteúdo que elas pagariam, que é uma coisa que daria um monte de poder para elas também. Então é um acordo que, na minha opinião, ele falta a parafuso. Na Austrália, ele é um acordo de barganha direta também, mas são acordos privados. Qual que é o problema, na minha opinião, dos acordos de barganha direta? O que é a barganha direta? Eu tenho um portal, você é uma plataforma, eu bato na sua porta e falo, Sérgio, preciso de X reais para manter a minha operação. Tenho Y jornalistas, estou nesse território, você topa esse dinheiro? Topo, não topo. Qual que é o problema disso? O problema disso é que, obviamente, os meios grandes têm muito mais musculatura para negociar acordos melhores com as plataformas do que os meios pequenos. Então, você imagina um portal do sertão pernambucano, que é fundamental, que cobre um deserto de notícias, que faz reportagens de interesse público, que entrega pessoas da região. Qual vai ser a força desse portal de chegar para a Meta e falar: Oi, Meta, tudo bem? Com licença, eu preciso de um acordo com você. Muito diferente, por exemplo, de uma Folha de São Paulo, de um Globo. Né? Então, isso causa uma falta de balanço, uma falta de equilíbrio que é muito severa. Além do que, obviamente, se esses acordos são privados, ninguém nem pode saber que acordos são esses, o que é mais complicado ainda. Né? Então, eu acho que assim, são dois modelos que, vamos lá, vamos olhar para eles, vamos olhar as consequências. São modelos muito recentes, que estão ainda sob medida probatória, assim, eu acho que ainda tem um momento de olhar para essas consequências, mas eu acho que os dois modelos pecam aí nessa questão da barganha, nessa questão de dar muito poder às plataformas e de pensar em acordos privados, quando na verdade esses acordos precisam ser públicos, porque eles falam sobre interesse público, no final das contas. Perfeito. Bom, a gente olhou um pouquinho aí para fora, eu concordo totalmente com você, né? O Brasil tem que encontrar o seu modelo, a gente não pode ficar apenas copiando de maneira acrítica modelos estrangeiros, embora seja importante conhecer os modelos estrangeiros, né, porque podem nos trazer boas ideias. Mas e no Brasil agora? Existe um PL, que é o 2370, que trata de remuneração de jornalismo. Explica um pouquinho para a gente a origem do que consta no PL e como você vê a proposta do PL no que diz respeito, que é um PL de direitos autorais, né? Por isso a gente está aqui Tá. discutindo. Como é que você vê a proposta do PL para a remuneração de jornalismo? Perfeito. Vamos falar do ecossistema brasileiro regulatório, então. Antes de falar do 2370, que é o X da nossa questão aqui, eu vou puxar um pouquinho o fio do 2630, que é o PL que ficou conhecido das Claro, fake news, porque ele foi o primeiro. que é a origem, É né, a de origem de tudo. tudo. Ele foi o primeiro PL que É, falou sobre isso, que falou sobre remuneração de jornalismo nesse ecossistema das plataformas, né? Então, esse é um PL que nasceu no Senado, ele é de origem do senador Alessandro Vieira, se não me engano, que é da MDB. E aí, enfim, ele tramita a beça, ele nasceu em 2020, ele mudou muito durante a sua tramitação, até que ele vai parar nas mãos do deputado Orlando Silva, do PCdoB, já na Câmara dos Deputados, já aprovado no Senado. Ele muda muito quando chega na Câmara dos Deputados e ele traz o famigerado artigo 32, que é um artigo que fala que os conteúdos jornalísticos ensejarão remuneração às empresas jornalísticas na forma de regulamentação. Ele é um artigo enxuto, ele traz alguns parágrafos, mas ele é um artigo enxuto. E eu costumo dizer que regulação é uma bola que a gente pega, chuta muito para longe, e aí todo mundo vai correndo atrás para regulamentar depois, né? Esse, para mim, é o melhor exemplo. Chutou a bola muito para longe, porque
Porque falava que enseja remuneração, mas não falava quem vai receber, não falava quem vai pagar e não falava mediante quais critérios. Era um texto bem geral, dizia assim: o usuário não deve ser onerado, o que é ótimo, que a gente concorda, né? Porque a gente não está falando aqui, ninguém, nunca, nenhum de nós que advoga pela remuneração do jornalismo está falando que o usuário tem que ser onerado e pagar pelo conteúdo que ele vê nas plataformas, pelo contrário. E aí ele falava isso, o usuário não deve ser remunerado, e ele falava um pouco de jornalismo nacional, regional, independente, e ele abria a possibilidade de barganha direta entre as plataformas e as empresas jornalísticas, que é um pouco inspiração aí no Canadá, na Austrália. Mas ele não falava em que termos essa barganha ia ser dada, ele não falava se isso ia ser o primeiro e único modelo. Ele trazia o CAD como autoridade para ver se rolaria abuso de posição dominante das plataformas, mas ele não falava, por exemplo, de uma autoridade reguladora da administração pública federal para aferir que dinheiro é esse, se esses acordos estão sendo bem pagos. Então, era um artigo assim, ok, um aceno para a existência da questão, mas sem muita materialidade, tá? O PL das fake news, como talvez alguns não saibam, ele passou por uma tramitação bem esburacada, ele levantou voo aí numa turbulência, e alguns dos assuntos dele, que estavam nele em sua origem, foram fatiados, que é um termo que a gente usa para falar quando no processo legislativo você pega um artigo e joga para outro PL para conseguir ter tração política para votar. E esse foi um deles. Remuneração do jornalismo foi um deles. Que, segundo os deputados que estavam dentro dessa articulação, decidiram, acharam, acreditaram naquele momento que essa questão da remuneração do jornalismo era muito espinhosa e que, sem ela, era mais fácil votar todas as outras coisas que pertenciam ao PL das fake news. Questões de responsabilidade das plataformas, relatórios de transparência, um monte de coisa que a gente de fato precisava e que até hoje a gente não tem. E aí eles falaram, ok, vamos descomplexificar um pouco o que está no PL das fake news? Vamos pegar esse capítulo da remuneração do jornalismo e jogar para esse PL de 2021, da deputada Jandira Fegali, do PCdoB, que é o famigerado 2370, que é um PL que altera vários artigos de várias leis, entre elas a Lei de Direitos Autorais e o Marco Civil da Internet. Esse PL, o 2370, ele chega na relatoria do deputado Elmar Nascimento, que é do União Brasil. E aí eu gosto de falar que quando esse artigo da remuneração do jornalismo, ele ganha bota, chapéu e bolsa. Porque ele fica muito mais robusto. Se ele andava descalço antes, lá no 2630, no artigo 32, aqui no 2370, ele vira 21A. Eu gosto de lembrar que ele muda o artigo 21 do Marco Civil da Internet, que é um artigo que fala sobre responsabilização das plataformas. Então, é curioso, porque ele entra meio que num marco de responsabilidade das plataformas, trazendo esse encargo, esse dever de remunerar, das plataformas remunerarem conteúdo jornalístico. Aí, várias coisas para falar sobre isso, né? Primeira coisa, o texto que ele traz, os conteúdos jornalísticos utilizados pelas plataformas digitais de conteúdo, que tenham mais de 2 milhões de usuários, produzidos em quaisquer formatos, ensejarão remuneração. Então, ele já traz aí o marco da quantidade de usuários que as plataformas, ou seja, já determina um pouco quais plataformas delimita, exato, quais plataformas seriam responsáveis por remunerar. E aí ele traz uma série de obrigações. Então ele fala, de novo, que não deve onerar o usuário que compartilhou. Que mais? Ele fala que as empresas têm que ter 12 meses de existência. Ele fala um pouquinho sobre o que seria esse jornalismo. Então, ele fala conteúdo de cunho eminentemente informativo, que trate de fatos, opiniões, eventos, acontecimentos de interesse público. Ele traz aí, ele pincela alguns caminhos que ele quer que essa remuneração siga. E eu não estou aqui dizendo que ele bastaria para delimitar, para empacotar essa remuneração do jeito que a gente acharia ideal. Mas é fato que ele caminha um pouco mais nessa direção do que as palavras vagas lá do 2630. E aí, por exemplo, também, ele fala o que valeria o que deveria ser considerado para ferir valores de remuneração. Então, o volume de conteúdo original produzido, quantidade de matéria, audiência,
o investimento de jornalismo. Então, assim, o PL 2370 dos direitos autorais, ele adensa essa questão. Ele traz mais materialidade para o que a gente está chamando de remuneração do jornalismo. E ele traz, de novo, a possibilidade de barganha direta. Não como uma obrigação, mas como uma possibilidade. Tá? E aí, a última coisa que eu queria falar sobre esse ecossistema regulatório é que o 2370 também não ganhou força política suficiente para ser votado. Ele acabou não sendo votado, ele foi pendurado. Tem gente que diz que ele perdeu o momentum, tem gente que diz que daqui a pouco ele volta. É, a- E, acho que por causa do direito autoral, né? Não foi Ui, nem por conta da questão do jornalismo, né? com certeza, assim, com certeza. Não dá para ter certeza de nada que passa no Congresso. É, Mas existiu muito essa análise na época, tá? Muita gente falou, o acordo jornalístico, ele estava mais ou menos feito, mas os outros acordos referentes a direitos autorais de criadores de conteúdo nas plataformas, isso não estava tão azeitado, então que não conseguiu força suficiente para ser votado. Nesse meio tempo, algumas organizações tentaram dar atração para um outro projeto de lei, que é o 1354, que é um projeto que tratava especificamente de jornalismo. E aí, esse texto misturava um pouco os dois textos. Ele era menos robusto que o 2370, ele era mais robusto que o 2630, mas ele também perdeu momento. E nesse momento, infelizmente, eu sinto que a gente está um pouco numa várzea regulatória, porque nenhum desses PLs tem pinta de que vai ser votado, o 2630 parece que foi engavetado, voltou para o grupo de uhum. trabalho, o 2370 tá um chove não molha. Então, a gente está meio travado nessa questão. Mas é mais ou menos isso, assim, ele não encapsulava totalmente a questão, o 2370, mas ele sim trazia alguns critérios de remuneração e falava do modelo de barganha direta, que é esse modelo aí no qual uma empresa jornalística vai lá para a plataforma, ou uma plataforma vai para a empresa jornalística, e eles combinam um valor que faça sentido aí para um acordo de pagamento por notícias que circulam. Acho que uma última pergunta aqui para a gente encerrar, porque a conversa está sendo super esclarecedora. Eu acho que, finalmente, você consegue ver algum modelo que. É difícil a gente falar em ideal, né? É difícil falar no modelo ideal, mas você consegue ver alguma proposta que lhe pareça mais razoável para essa questão? Eu acho que a primeira coisa que eu gosto de falar é que assim, não tem bala de prata, sabe, Sérgio? A gente vai precisar trabalhar e pensar, não tem uma solução única, não tem uma solução única mundial e nem assim, nem a nível de Brasil, eu acho que a gente precisa falar de caminhos, não de caminho. Agora, existem caminhos que estão sendo aventados, e aí eu cito dois. Um deles seria a possibilidade da criação de um fundo que seria alimentado por uma CID. A CID é um tipo de tributo que se chama Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Então, você teria um fundo que receberia essa CID das plataformas, ou seja, incide um tributo na receita das plataformas. Esse tributo vai para esse fundo, e aí esse fundo gerenciado por um ator que a gente não sabe quem é ainda, e que é importante, fundamental que esse ator exista, que é o ator que vai decidir quem vai receber, quem vai pagar, qual é a porcentagem que vai incidir sobre cada uma da receita das plataformas, se as plataformas vão ser diferentes, se elas vão ser iguais. Eu queria lembrar aqui que a gente não está falando. É complicado porque todos os projetos de lei eles usam essa palavra, a utilização, né? A utilização de notícia. Isso dá a entender que a gente vai estar lá rolando o nosso feed, isso é muito difícil de medir. O que é a utilização de uma matéria jornalística para um usuário? Né? Agora, a gente tem plataformas que são agregadores de notícias. Né? O Google, você entra lá no Google News e você tem um pool, um conjunto de notícias que o Google agrega sobre determinados temas que ele acha importante. E isso é uma utilização. Então, eu defendo que isso deva ensejar remuneração. Então, assim, essa seria uma das possibilidades, a criação de um fundo. Essa possibilidade ela é defendida pela Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE. Essa proposta já foi apresentada para diversos órgãos do governo. Então, é a criação de uma CID, que é um tributo, que alimenta um fundo que reparte esse bolo. Isso não impede
que exista um modelo de barganha direta para, por exemplo, meios maiores que têm musculatura para entrar nessa, vou chamar nem de disputa, mas nessa negociação com as plataformas. E isso não impede caminhos de políticas públicas do executivo que ataquem diretamente desertos de notícias, lugares onde tem meios nativos digitais muito pequenos e que são fundamentais. Então, assim, agora no Sul, por exemplo, cara, é um exemplo perfeito da enchente do Sul. Quer dizer, é um exemplo horrível, não quero dizer que, né, você entendeu, mas assim, é um exemplo fundamental a gente olhar, porque é um lugar que tem um monte de portal jornalístico que perdeu tudo. E que é quem está fazendo uma de frente. É quem está falando onde tem abrigo, aonde vai chover mais forte, aonde tem que resgatar. E esses meios muitas vezes perderam tudo. E se você tem uma política pública especial para esse setor, para esse lugar, você difunde jornalismo de interesse público, você fecha deserto de notícias, você povoa lugares com notícias que precisam da veiculação de conteúdo de qualidade. Então, assim, essas três coisas eu gostaria muito que elas não fossem excludentes. Políticas públicas específicas para lugares específicos, para situações específicas, um modelo de barganha direta e a criação de um fundo que permita a repartição equilibrada aí desse bolo. Uma coisa é certa, a gente precisa de modelos de remuneração. Outra coisa é certa, que a gente precisa, quando pensa nesse modelo de remuneração, reconhecer que as plataformas já fazem coisas. Então, assim, as plataformas têm suas iniciativas de fomento ao jornalismo. A Google tem um super programa de fomento ao jornalismo, que dá dinheiro para vários portais menores em vários lugares do Brasil. Isso precisa entrar para essa conta, porque a empresa também não pode sair lesada pagando duas vezes. Então, isso precisa ser também abarcado nessa conta. Uma conta muito difícil de fazer, mas a gente vai ter que enfrentar. Né? O monstro, a gente começa pelo pé, a gente vai subindo e tal, não tem muito jeito. E aí, a última coisa que para mim é certa é que o usuário não deve ser onerado num modelo de remuneração. Então, assim, o usuário que quiser pagar, seguir pagando a assinatura dele do New York Times, da Folha de São Paulo, do Estadão, claro, com certeza. Ele vai seguir pagando. Agora, ele não pode ser onerado pelo conteúdo que circula nas plataformas de redes sociais que ele consome, porque isso levaria, no final das contas, a uma diminuição da circulação do conteúdo jornalístico, que é o que a gente menos quer, né? Na verdade, a gente precisa de um modelo que promova isso, não que diminua isso, né? Exatamente, eu acho que assim, a sua síntese, que é uma síntese que curiosamente eu acho que tem a ver com muitas práticas da internet, é não ter mesmo uma única solução, né? A gente tem que se valer de várias soluções que têm que agir em conjuntamente. Eu acho que a experiência de enfrentamento de problemas na internet é sempre assim, né? A gente vê que as, as medidas regulatórias que que vão surgindo porque são necessárias, elas dificilmente depositam todas as apostas numa única maneira regulatória, é sempre tentando regular de várias formas, né? Porque talvez seja o conjunto mesmo que vai gerar essa eficiência, né, de resultado que é, no final das contas, o que a gente precisa. Ina, chegou ao final da nossa conversa, mas eu queria saber se você tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar antes da gente encerrar. Eu acho que eu falei tudo, Sérgio. Eu acho que assim, eu sou uma grande defensora da gente. Eu amo esse tema, para começar. E eu sou uma grande defensora. Dá para Dá pra ver. ver, né? Eu sou uma grande defensora da gente pensar em modelos, assim, modelos diferentes que se complementem. Tem muita pesquisa boa sendo feita sobre isso. Ano passado, o CGI encomendou uma pesquisa sobre modelos de outros lugares que não o Brasil. E a professora Marisa Van Bulow, que é da UNB, ela tocou essa pesquisa e tem um relatório muito legal sobre isso, que eu acho que vale super a pena citar aqui, porque ele é um super marco, assim, no estudo sobre essa questão. E aí a gente precisa falar disso, porque, assim, vão entrar outras questões. Vai entrar IA, por exemplo, né? E a gente não pode abrir mão do conteúdo jornalístico. A gente sabe, é uma bobeira enfrentar as plataformas digitais como se elas não tivessem uma grande responsabilidade nisso, porque afinal a gente está lá há muito tempo da nossa vida, né? Elas viraram infraestrutura do debate público e, portanto, isso
amerita uma maior responsabilidade nos conteúdos que circulam, é natural. Eu acho que é importante a gente pensar assim, holisticamente mesmo. O modelo mudou, o mundo mudou. As pessoas migraram a atenção para esses espaços e esses espaços vão ter que dar respostas agora que não são respostas que estão dadas, são respostas que a gente precisa construir. Então, assim, uma abordagem multissetorial é fundamental, ouvir os pequenos, os médios e os grandes é fundamental, ouvir as plataformas é fundamental, parar de rivalizar um pouco. Acho que existe muita rivalidade, os meios contra as plataformas. Eu acho que isso precisa. Os meios aumentam o tráfego nas plataformas, as plataformas permitem que os meios existam, com o tráfego que elas permitem acontecer. Então, assim, é um ecossistema complexo, todo mundo tem que ser ouvido. Muitas soluções podem surgir ao mesmo tempo, elas não são excludentes. E acho que o nosso rumo final, o nosso grande objetivo é a circulação de notícia de qualidade, sem que haja uma mão curadora, seja do Estado de uma plataforma. A gente precisa que exista pluralidade, liberdade de imprensa, e notícia de qualidade aí chegando em todos os cantos desse país enorme que a gente vive. Iná, tenho que te agradecer muito, é sempre um prazer ouvir você, com a sua objetividade, organização de ideias. Tenho certeza de que todo mundo que esteve aqui hoje com a gente aprendeu muito, eu aprendi muito, e quero agradecer em nome do ITS pela sua participação nesse passado presente. E, bom, vou deixar você se despedir e aí eu encerro. Tá ótimo. Passado, presente e futuro, né? Nesse caso, foi até passado, presente e futuro. Queria agradecer muito, Sérgio, a oportunidade. É sempre um prazer conversar com você também. Você que é um amigo, professor, aí várias relações. E é isso, estou à disposição. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer enorme. Obrigado mais uma vez. A gente encerra aqui o episódio Passado Presente com a Iná. E em breve, mais um episódio falando sobre direitos autorais. Obrigado, gente, e até a próxima.